Minha relação com o curso de jornalismo aqui da Unicap, ela é uma relação primeiro como estudante e atualmente como professor, como profissional. Eu estudei jornalismo aqui por 4 anos, de 2000 a 2004, foi a minha graduação e terminei em 2004, me formei em jornalismo e logo na sequência, eu acho que em 2006, eu fiz uma especialização aqui também na Unicap em jornalismo cultural. E voltei para cá, aí depois fui fazer mestrado, doutorado, fora daqui, fui fazer na Federal. E regresso à Unicap em 2016, quando vim dar aula nos cursos de fotografia e de jornalismo e depois também publicidade e também atualmente no mestrado de indústrias criativas. Quando eu estudei aqui, o jornalismo como um todo, ele estava passando por esse período de uma transição, não é, do analógico para o digital. E eu me lembro que na disciplina de rádio, por exemplo, nós usávamos gravadores pequenininhos com fitas pequenininhas. E nas disciplinas de televisão era fita, eram as câmeras profissionais, mas eram com fitas, fitas Betacam, eu acho, que é uma fita estilo VHS, mas um pouco maior. Então, nós saíamos com os cinegrafistas. A edição, eu lembro que existiam 3 ilhas analógicas e uma ilha digital. Era o maior sucesso essa ilha digital, porque a edição digital era uma novidade, né, e facilitava muito o processo, mas a maioria dos trabalhos eram feitos na edição analógica. Eu acredito que a disciplina de fotografia, ela também era totalmente analógica. Na verdade, era somente uma disciplina de fotografia, hoje são 2, Introdução à Fotografia e Fotojornalismo. Na minha época era só fotojornalismo, era no 4º ou no 5º período, e era tudo com negativo. A gente trabalhava com negativo colorido, o negativo em preto e branco e o negativo que a gente chamava de cromo, mas câmeras digitais, não. As disciplinas de televisão, na época em que eu era aluno, elas eram 4 disciplinas. E tinha os nomes super criativos, de televisão 1, televisão 2, televisão 3, televisão 4. E elas eram nos 4 últimos períodos do curso. Então, 5º, 6º, 7º e 8º. Na época, as turmas, elas eram... A minha turma tinha 60 alunos. Assim, entraram 60, obviamente sempre vão saindo, mas eu acho que terminamos com 40 e alguns. Então, as disciplinas de televisão, elas eram divididas. Você pegava a turma e dividia em 2 turmas, ou em 3, mas no meu caso eu acho que eram 2 turmas. E existiam as professoras de televisão, Stella Maris era uma dessas professoras, Ivana Fettini era também uma dessas professoras, Cláudio era um dos professores e Aline Grego também. Então, esse quarteto se dividia. As 2 primeiras disciplinas de televisão, TV1 e TV2, elas eram mais... Principalmente TV1, ela era mais teórica. Então, assim, nós iríamos aprender, né, sobre televisão, a história da televisão, íamos ler aquele livro gigantesco do Assis Chateaubriand, que é muito bom, mas eu acho que TV1, a gente trabalhava muito essa parte mais histórica. Eu me lembro que em TV1, que foi a grande alegria da vida de todo mundo, a gente aprendia, já no final, a fazer uma passagem. Então, ela tinha uma parte muito teórica, mas tinha um pouquinho de prática. Eu lembro que TV1 e TV2 foi com Stella Maris. TV2, ela já era bem menos teórica e mais prática.
Mas aí em TV2 a gente ficava muito fazendo, por exemplo, atividades menores, tipo uma nota coberta, uma entrada ao vivo, um flash, uma entrevista, não produção de matéria. Então era muito comum assim a gente ter a parte teórica em sala de aula, todo o cuidado, fazer os exercícios com a ajuda do pessoal, né, os câmeras. Mas era muito bom assim, era muito difícil, claro, mas era muito bom. E depois a gente pegava todo esse material, assistia em sala de aula, viu o que deu certo, viu o que podia melhorar. Televisão 3 e televisão 4 eu acho que foram as melhores, porque aí a gente já começou, sim, finalmente, e aí foi com Ivana Fettini, a trabalhar questões de matérias em diversos formatos. Desde uma matéria, digamos, factual, até uma matéria produzida, que envolvia off, passagem, entrevista. Então, TV3, eu lembro muito disso, assim, do desafio que era, porque a gente vinha construindo aos pouquinhos, e quando chegou em TV3, meu Deus, fazer uma matéria agora. Mas, assim, foi, eu acho que uma das melhores cadeiras que eu paguei. Assim, o desafio foi muito grande, mas era muito empolgante participar dessa disciplina. E TV4, nós fazíamos também as matérias, mas em TV4 nós fazíamos também uma produção de um programa que tinha a figura do apresentador, tinha os repórteres, tinha tudo. Então, existia mais ou menos essa ordem. TV1 era uma coisa muito teórica, via-se no máximo passagem, uma coisinha aqui. TV2, a gente já via muito mais partes práticas, mas assim, a gente não fazia uma matéria. TV3, a gente conseguia produzir matérias, né? Acho que a gente fazia uma por unidade. Em TV4 a gente também aprofundava isso, mas tinha a coisa do programa. Hoje em dia eu tenho várias disciplinas no curso de jornalismo, mas tem uma principal que eu estou com ela desde que, coincidentemente, ela foi incorporada no currículo, foi no momento em que eu cheguei, então eu posso dizer que essa disciplina está comigo desde que eu vim para o curso de jornalismo, e a gente já mudou de grade curricular e ela permanece. Eu acho uma disciplina muito importante, que é a de técnicas de captura e edição para vídeo. Já peguei disciplina de televisão, em algum momento em que a Aline não pôde ministrar, e foi bem interessante. Mas essa disciplina de técnica de captura, ela é uma disciplina relativamente, como eu falei, nem tão nova assim, ela já vai fazer 10 anos, mas que não existia na minha época, e que ela permite que o aluno, ele já pegou a disciplina de linguagens audiovisuais, já pegou a disciplina de televisão, e agora ele vai pegar uma disciplina na qual ele vai se colocar como elemento criador do produto. Eu sempre digo que, claro, a parte tradicional televisiva, ela segue muito importante, mas essa disciplina a gente vai trabalhar, por exemplo, questões como ângulos, planos, movimento de câmera, produção de uma videoreportagem feita para a internet, que segue uma lógica um pouco diferente do jornalismo televisivo tradicional. Não melhor, não pior, apenas uma outra lógica, onde onde o aluno, a aluna, não vai contar com a ajuda do cinegrafista. Então, esse aluno, essa aluna precisa entender por que um plano aberto, para que é que ele serve, por que um plano fechado, por que um plongé, por que um contra-plongé, por que um movimento de câmera, ou por que não, sabe? Então, claro, precisa ser um conteúdo jornalístico, precisa ser uma matéria jornalística, mas, por exemplo, nós podemos fazer isso sem a utilização de uma passagem, sem a utilização de um off, e permitindo principalmente que o aluno ele possa ser esse elemento criador. Então, assim, você tem uma pauta incrível, massa, parabéns. Como é que tu vai gravar ela? Onde é que tu vai posicionar o teu entrevistado? Qual é o cenário que você vai usar? Quais são as imagens de apoio que você vai usar? E eu acho essa disciplina muito importante, porque mesmo depois ele
voltando a trabalhar com cinegrafista, inclusive TCC2, ele tem a ajuda do cinegrafista, mas isso permite que esse aluno tenha o mínimo de conhecimento até para dialogar com o cinegrafista e dizer, olha, eu pensei nessa cena, eu pensei nesse enquadramento, eu pensei nisso, porque acaba sendo também uma responsabilidade, né, o cinegrafista, claro, ele vai acompanhar com todo o conhecimento muito maior, não é? Porque é muito mais a área deles do que a nossa, mas eu acho interessante o aluno ter esse conhecimento e pensar, poxa, tenho que fazer 10 imagens de apoio de ângulos diferentes. Então, é uma disciplina que eu acho muito rica para o aluno, pensar nisso, como esse produto final vai sair. O curso de jornalismo aqui, quando eu fui aluno, ele era muito teórico no início. Inclusive, existia até um certo discurso que tem que aguentar até o terceiro ou quarto período, que era quando começavam as cadeiras mais práticas. Hoje não. Hoje você já tem disciplinas práticas a partir do primeiro período. Claro que à medida em que o curso vai avançando, vão surgindo mais disciplinas práticas, mas só para se ter uma ideia, primeiro período eu tive Teoria da Comunicação 1, História da Comunicação, Língua Portuguesa, Sociologia e Introdução à Teologia. Nada prático. E tirando Teoria da Comunicação também, quer dizer, Teoria da Comunicação e História da Comunicação, mas assim, nada 100% ligado ao jornalismo. É a partir do quarto período que realmente a gente começa a ter algumas disciplinas mais voltadas para a parte prática. E eu diria que é isso. Quando a gente chega, por exemplo, no quarto período, aí tem Redação 1, Planejamento Gráfico, Fotojornalismo, História da Arte 4, que aí tudo bem, História da Arte 4, Realidade Socioeconômica, Política e Regional, também não era da área. E Humanismo e Cidadania, mas ó, eram 3 cadeiras, Redação 1, Planejamento Gráfico e Fotojornalismo. Isso no quarto período. No quinto período, Redação 2, Legislação, Rádio 1, Televisão 1. Meu Deus, que alegria, né? Pegar finalmente uma disciplina de rádio, finalmente uma disciplina de televisão. Hoje a primeira disciplina de televisão tem linguagens audiovisuais, que é no primeiro, mas acho que no segundo, terceiro período você já tem essas disciplinas. E demorava, ou seja, 2 anos e meio para eu chegar na primeira cadeira de rádio, na primeira cadeira de televisão. O curso hoje oferece as cadeiras práticas um pouco mais cedo. Como você acha que isso pode ajudar o aluno? Eu acho que isso ajuda muito o aluno, você ter cadeiras práticas mais cedo, porque eu acho que o perfil do aluno hoje ele é muito diferente de 20, 25 anos atrás. Primeiro que ele é um aluno que ele já chega com uma boa base de conhecimento técnico. Então, por exemplo, filmagem, ele já vai saber filmar com celular ou com câmeras. Ele já é um nativo digital. O que, obviamente, nós vamos destacar é como transformar isso dentro de uma linguagem jornalística. Então, eu acho muito importante que essas cadeiras elas sejam antecipadas, claro, respeitando a maneira de uma grade curricular ser pensada, e também respeitando que algumas disciplinas teóricas são importantes e precisam existir, mas eu acho que o curso hoje ele é muito mais bem equilibrado quanto a isso. Você não precisa esperar 2 anos e meio para chegar em uma disciplina, a primeira disciplina de televisão, a primeira disciplina de rádio. E eu acho que todo mundo ganha com isso. Os alunos, principalmente, mas eu acho que o curso também, porque já vai estimulando vocês dentro de diferentes áreas, dentro de diferentes contextos da profissão, até para ajudar vocês para saberem para que áreas vocês vão. Eu não tinha interesse na área de pesquisa, nunca tive. Eu me lembro que a Aline Grego, principalmente, ela de vez em quando ia, acho que no início do semestre, falar de PIBIC. Eu lembro muito dela, não sei se outros professores na época também faziam, mas eu me lembro de Aline. E eu não tinha o menor interesse, eu realmente queria prática, 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 prática. Obviamente, naquela época, eu lembro de Aline, mas eu acredito que o número de pesquisadores no curso de jornalismo era bem menor. Assim, eu acho que
Figueroa também era um nome que fazia pesquisa, mas fora eles, que eu me lembre, não tinha. É, eu sei que Ivana é uma grande pesquisadora, talvez na época ela também fizesse. Tirando esses três nomes, bom, não sei, não lembro. Meu envolvimento com a pesquisa ele foi meio depois. Então eu saí daqui, eu realizei o sonho do estudante de jornalismo, que é eu saí daqui, me formei, fui contratado pelo estágio e fui ser feliz trabalhando em um veículo de comunicação. Só que eu comecei a sentir falta da universidade, das aulas, e aí foi quando eu fui fazer a pós-graduação de jornalismo cultural, que é uma pós-graduação, eram 2 noites por semana, era uma coisa assim bem leve comparado com uma graduação. E aí, eu acho que foi nessa pós-graduação que eu comecei a pensar, eita, pesquisa, dá para fazer pesquisa em jornalismo. Só que pesquisa para mim sempre era uma coisa meio chata, era uma coisa que eu via alguns temas de trabalhos e pensava, meu Deus, que coisa tão chata, eu não quero fazer isso não, deixa eu ficar no meu veículo de comunicação onde eu sou mais feliz. Até que eu me lembro que um dia eu estava fazendo essa pós-graduação e uma das cadeiras eu paguei com a Aline Grego. E para a disciplina dela tinha que fazer um artigo, não tinha muito para onde correr. E aí eu lembro que eu vi os meus colegas da pós tendo ideias que eu achava bem chatas, tipo, uma análise semiótica do fantástico, uma análise cultural da representação pernambucana no NETV, que são assuntos muito importantes, mas que eu não me via pesquisando isso de jeito nenhum. Até que eu bolei 2 temas para apresentar para a Aline. Um bem chato, mas a cara do que as outras pessoas estavam pesquisando, e um que era a minha cara. Então, a disciplina dela era sobre semiótica, então eu propus uma análise semiótica dos cartazes de filmes de terror, uma coisa assim, que eu ia gostar de fazer. E aí eu cheguei para ela e disse, olha, tem um tema que eu detesto, mas eu acho que você vai gostar, e um tema que eu adoro, que eu acho que você vai detestar. Aí ela disse, olha, eu não quero nem saber, fique com o que você gosta, porque quando a gente gosta do que a gente pesquisa, metade dos problemas de pesquisa estão resolvidos. E eu tomo isso até hoje como uma grande verdade, eu digo isso para os meus orientandos. Então eu fiz esse artigo, gostei, vi que eu não morri e fiz. E aí de repente eu terminei a pós, estava trabalhando, mas eu fiquei naquela de, poxa, eu gostei da pós, será que não é o caminho tentar fazer um mestrado agora e tal? E aí eu queria ter a experiência de fazer um mestrado fora. Eu descobri um mestrado na Inglaterra, em Nottingham, um mestrado profissional sobre jornalismo televisivo internacional. E aí, como ele era um mestrado profissional, ele ia ter muitas cadeiras práticas que me interessavam, e que eu aprendi muita coisa que eu uso hoje em sala de aula lá, tipo técnicas de edição, captura de vídeo, porque nada disso a gente aprendia aqui. Assim, existia o cinegrafista, existia o editor, a gente apenas acompanhava. E nesse mestrado eu aprendi. Mas, mesmo sendo um mestrado profissional, ele também tinha, claro, uma parte de pesquisa que a gente tinha que apresentar ao final. E eu adorei, durou 2 anos, foi uma experiência incrível. E aí eu fui sendo picado, né, pelo bichinho da pesquisa. Aí voltei, fui trabalhar no diário, na parte de produção de vídeo para a internet, que estava, né, começando a ter uma visibilidade maior. E aí disse, não, aí pensei, agora eu preciso fazer um mestrado acadêmico, né? Fiz especialização, fiz um mestrado profissional, que era agora o mestrado acadêmico. E aí consegui, e aí fui pesquisar audiovisual. E aí nunca mais parei de pesquisar audiovisual. O doutorado, pós-doutorado, sempre foram nessa área.
E aí me renderam publicações, livros, comecei a participar de congressos, de intercons, socines. eh, e aí quando eu vim trabalhar aqui na Unicap, em 2016, a primeira oportunidade que eu tive, eu bolei um grupo de PIBIC, não é? E nunca mais parei, assim, eu fui trocando temas, aí um terminava, um durava 2 anos, 3 anos, aí terminava, começava outro, então estou encerrando agora um, já estou com outro aprovado e para começar. E sempre com assuntos e áreas que me interessam dentro do meu campo de pesquisa. E hoje em dia, o curso de jornalismo, eu acho que ele é um dos que mais tem pesquisadores aqui na Unicap. Você vai ter, só para citar, você vai ter Dario Juliano, Cláudio, Andréa, Adriana, Aline, Renata, com certeza eu estou esquecendo alguns nomes, Cláudio, se eu não falei. Então, é muito interessante perceber como hoje a pesquisa, mesmo dentro de um curso muito prático, ela se tornou uma grande realidade e que os alunos têm interesse. Assim, às vezes o aluno não sabe direito o que é, a gente vai, apresenta, chama, mostra, convida, e geralmente eles gostam e acham interessantes e seguem aí nessa jornada. Alguns fazem um período, né, um ano, e tudo bem, depois vão fazer outras coisas. Outros fazem um ano, depois fazem um segundo ano. E muitos levam daqui um projeto de pesquisa que pode virar um tema de mestrado ou alguma coisa. Aí é muito bom, tipo, ir para os congressos, o Intercom da vida, e ver vocês apresentando essas pesquisas no Intercom Júnior ou nos próprios grupos de trabalho da Intercom.